Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a nossa lição da EBD. Hoje, a lição de número 9. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje uma lição muito maravilhosa, lição do nosso segundo trimestre, que tem relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. Então hoje, como já foi dito, lição de número 9, com um tema bastante significativo: uma família nada perfeita. E na nossa leitura bíblica em classe, se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 3, versículos do 2 ao 5, capítulo 5, versículos 13, e capítulo 12, versículos do 10 ao 13. Então, aconselho aos irmãos a lerem até o capítulo de número 15, que vamos entender mais significativamente a história do rei Davi. Nosso texto áureo diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará ou colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Verdade prática, que é o resumo da nossa lição: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Então, meus queridos, vocês que estão aí a nos escutar, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, pela FM 96.3, nossa Rádio Libertadora aqui em Mossoró, pelos canais 8 e 38 da TCM TV AD Mossoró. E terá uma transmissão deste programa sábado às 8 horas da manhã. Então fique atento a tudo que vai ser falado aqui nesta aula. Então, meus queridos, a família, como a gente sabe, é uma das instituições mais importantes da sociedade, criada por Deus desde a criação do homem e da mulher. E isso podemos ser contestado em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, no entanto, como já é costume a gente falar isso, não tem nenhuma família perfeita. Toda família tem suas falhas, suas limitações, suas briguinhas, suas contendas. Então, a Bíblia também, ela nos apresenta vários exemplos de famílias imperfeitas, de homens de Deus que tiveram um problema familiar, com seus dramas, conflitos, pecados e muitos desafios. Então, a nossa lição de hoje, que será ministrada no dia 28 de maio, uma família nada perfeita, mostra justamente isso. Não existe família perfeita. É tanto que no nosso primeiro tópico diz o seguinte: o rei Davi e sua grande família. No tópico 2, filhos e parentes na casa de Davi. E tópico 3, o problema moral na família de Davi. Olha só o quanto essa lição ela é significativa. Então, no primeiro tópico, que tem Davi ungido por Deus, sabemos que até o nome de Davi é amado. Então, o significado do seu nome é amado. E sua história está registrada na Bíblia em mais de 60 referências, certo? Que são feitas apenas no Novo Testamento. A gente mostra o quanto ele é amado. Então, mais de 60 versículos ele aparece no Novo Testamento. Além de figurar a genealogia do Senhor Jesus Cristo, como a gente sabe, de Ruth e Boaz nasce Jessé, de Jessé nasce Davi. Até hoje, então, Davi é lembrado como o maior rei de Israel. E por 2 vezes na Bíblia, observe isso, por 2 vezes na Bíblia,
ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Isso nós podemos ser contestado em 1 Samuel, capítulo de número 13, verso 14, e Atos, capítulo 13, versículo de número 22. É tanto que em 1 Samuel, capítulo 16, versículos do 1 e versículo 12 e versículo 13, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Já preparando Davi para ser ungido de Deus. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei até Jessé, olha só, o belemita, porque dentre os filhos tenho provido um rei. Olha só, Deus já ungindo Davi. Então mandou ele buscar e trouxe, né? Era ruivo, famoso e de um bom semblante. Então deixa bem claro que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Isso mostra que Davi já foi ungido por Deus com tudo isso. Mas, diante com todos os casamentos que Davi teve, isso mostra aqui na nossa lição, Davi ele teve mais de 20 filhos, para ser preciso, 21 filhos. Ao ter tantos filhos, ele acabou caindo em displicência, né, com eles. Então, acreditamos que o motivo não tinha sido a quantidade de filhos, mas a negligência. Por quê? Porque a vontade de Davi era expandir territórios. E isso deixou ele um quanto à mercê dos seus filhos, que mesmo sendo ungido por Deus, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele teve problemas familiares, muitos problemas familiares, que vão ser relatados aqui no decorrer da nossa lição. O mais mostra que de 10 ou 15 filhos, todos foram criados na igreja servindo a Jesus, ou seja, a Deus, outros não. Então assim, alguns se rebelaram, alguns pecaram, outros cobiçaram, outros tiveram querer a parte da herança, outros queriam usurpar o trono. Então isso mostra na sua família os problemas que aconteceu. Por isso que o tema da nossa lição é superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. Nós temos também famílias na Bíblia que tiveram muitos problemas. Então a Bíblia está cheia de histórias que famílias que servem como exemplos positivos de amor, de fé, de obediência a Deus, certo? Enquanto outras ilustram as consequências de pecado, de desobediência, de rivalidade familiar. Então, olha só, Adão e Eva, ele foi a família criada por Deus, como já falei aqui no início, pecou contra Deus e trouxe pecado para toda a humanidade, e foi a primeira instituição divina. Eles foram expulsos do jardim do Éden por conta da consequência, mas Deus prometeu enviar o Salvador para redimir a sua humanidade. Isso a gente encontra em Gênesis 3, do versículo 1 ao 24. Deles nasceram Caim e Abel, tiveram problemas também. Primeiro homicídio da Bíblia. Então, tivemos também Jacó e sua família, tivemos também problemas. Então, no decorrer da Bíblia, teve vários problemas diante de família, com pecados, com desobediência, com conflitos, com dramas, com idolatria. Então, isso envolve todo o laço familiar. Então, o rei Davi, como a gente sabe, ele foi bem sucedido em servir a vontade de Deus. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 36. Então, o autor aqui diz que ele, no seu tempo, ficou servindo conforme a vontade de Deus e dormiu, ou seja,
faleceu, né? Então Davi, ele conseguiu unificar o reino, ele foi vitorioso com isso. Então Davi sofreu muitos problemas familiares, né? Por causa de suas muitas esposas. Então dessas muitas esposas nasceram meio-irmãs e meio-irmãos. Então a poligamia era um costume aceitável da sociedade, né? Para os reis daquela época era aceitável, em muitos casos não era tolerado, né? Embora Deus advertisse especificamente contra esse costume, né? Então Deus, ele sempre advertia, está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 ao 17. Deus sempre foi uma pessoa que ilustrou. Isso você pode observar na Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, que vai estar mais detalhado sobre as concubinas de Davi. Então, como era a grande família de Davi? Davi teve uma família grande, muito grande. Então, Davi entendeu que podia ter várias esposas e concubinas, assim como também segue o seu exemplo, seu filho Salomão. E diz assim, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Com todos esses casamentos, então, o autor da nossa lição, ele diz que Davi teve 20 filhos, né? Então, para ser preciso, na Bíblia, eu contei 21 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, né, acabou caindo em quê? Na displicência com eles. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Ou seja, ao ponto de Davi, ele tinha que repreender os seus filhos, e em muitas ocasiões ele não repreendeu. Ele apenas ficava sem falar, se irava, mas não repreendia. Então, para ser preciso, os filhos de Davi. Davi teve 8 esposas de Mical, que encontra em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 27. E em 2 Samuel, capítulo 6, verso 23. Esse não teve filho. De Ainoá, que em 1 Samuel 25, 43, ele teve Amon. Também se encontra em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2. De Abigail, que se encontra a história dela, 1 Samuel 25 e 45, ele teve Quileabe e Daniel. Então, esses dois episódios é encontrado em 2 Samuel também 3 e 2 e 1 Crônicas 3 e 3. Observe as referências para poder conferir texto por texto. De Maaca, ele teve Absalão e Tamar. Esses dois tiveram um drama muito grande na família, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 13, verso 1. De Agite, ele teve Adonias, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 4. De Abital, ele teve Cefatias, se encontra também em 2 Samuel 3 e 4. De Eglá, ele teve Itreão, se encontra em 2 Samuel 3 e 5. De Betseba, ele teve Simei, Sabobe, Natã e Salomão. 1 Crônicas, capítulo 3, verso 25. Então, essas 8 são que falam o nome, mas ele teve outras mulheres e concubinas. Outras mulheres e concubinas, que se encontram em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13, e 1 Crônicas, capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Então, dessas mulheres e dessas concubinas, ele teve Ibá, Elisama, Elifelete, Norgá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo do 6 ao 8. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco 2, que tem como título Filhos e Parentes na Casa de Davi. É interessante que, no caso, quando Davi teve os filhos, que passou a ter meio-irmão,
meia-irmã. Então, o segundo tópico vai falar do drama dos filhos de Maaca, que é a filha de Maaca, Tamar e Absalão, como foi citado no bloco anterior. E o seu meio-irmão chamado Amon. Então, como Davi ele não foi um pai que dava conselho, um pai que chegava junto ao filho, Amon ouviu conselhos de Jonadab. E como a gente sabe bem a história, esse drama familiar causou um grande conflito, chegando a ter uma grande tragédia nessa família. Então, no subtópico 2, tem Tamar, Absalão, Amon e Jonadab. Então, apesar de Davi ele possuir diversas qualidades, em sua história, as famílias estão registradas diversos tipos de pecados que nós vamos ver nesse tópico 2. Tais como adultério, poligamia, incesto, assassinato, mentira, dissimulações e perseguições familiares. Tudo isso aconteceu justamente entre os parentes e na família de Davi. Todos esses pecados revelam direta ou indiretamente a negligência de Davi como chefe de família, porque tudo isso tinha na família de Davi. Isso mostra o quanto precisamos estar diante dos nossos filhos, aconselhando, falando e ministrando da palavra de Deus nos nossos lares. Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 5 ao 6, diz que nós temos que colocar essas palavras em nosso coração e ensinando ela a nossos filhos sentados na nossa casa. Deuteronômio, capítulo 11, verso 18, também diz da mesma forma: eu tenho que ensinar o meu filho sentado na minha casa, à roda da minha mesa, e isso é mandamento, como vimos nas lições anteriores. Então, Amon, filho de Davi, ele seguiu o mau exemplo de seu pai. Davi, a gente sabe que ele cometeu uma imoralidade sexual. A Bíblia diz que ele tinha um amigo muito astuto chamado quem? Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Se a gente ler 2 Samuel 13:3, vai contar isso. Então, Jonadab, ele era primo de Amon. E então Amon lhe contou que havia se apaixonado por sua meia-irmã. E o que foi que o amigo fez? Ao invés de dizer que era errado, que era incesto, que podia repreendê-lo, né, pelo seu desejo incestuoso, isso a gente pode ver também o incesto lá em Levítico, capítulo 18, versículos do 9 a 11. O que foi que esse homem fez? Ao invés de dizer: Amon, não, é sua minha irmã, não faça isso. O que seu pai vai dizer? Converse com sua mãe, converse com seu pai, comente com eles. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículos do 4 ao 6, ele mandou fazer o quê? Mandou se deitar com ela. No popular hoje seria estrupar. Então, ele mandou fazer isso. O seu amigo, ao invés de encorajar a não fazer, aí eu pergunto, que tipo de amigo é esse? A Bíblia diz que é amigo mais chegado do que irmão, que passa a ser um irmão. Então, Amon, ele efetivamente estrupou, seguindo esse conselho. Isso está em 2 Samuel, capítulo 13, versículos do 10 ao 14. Então, Davi ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude. Passou mais de 2 anos sem falar com seu filho. Ele poderia repreender, ele poderia ter chamado, poderia ter disciplinado, ou até mesmo fazer outra coisa, mandar dele embora, porque isso é uma coisa seríssima dentro de um lar. Então, Absalão fez o quê? Imitou também um mau exemplo, cometeu o quê? Um assassinato. Olha só, o exemplo passando. Então, na lição passada a gente vimos que os pais, a presença do pai é indispensável para os filhos. Então, a gente vê aqui que a negligência de Davi tornou isso. Então, Absalão era irmão de Tamar, também meio-irmão de Amon, decidiu fazer o quê? Se vingar de sua irmã, assassinou quem? Amon,
2 anos depois dela ser estrupada. Então isso está em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 22 ao 39. Isso é trágico. E como era a convivência desses 2 irmãos dentro do lar? Isso foi 2 anos depois. E Davi poderia repreender nesse período. Então como eles se cruzavam dentro de casa? Qual era a sensação que um tinha do outro? Principalmente de Absalão, que a Bíblia diz que ele matou o seu irmão. Aconteceu coisa trágica. Então, isso mostrou o que acontece nos nossos lares. Se nós não tivermos ensinando, Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, que quando for mais velho não se desviará dele. Em Provérbios, capítulos 1, versículo 8, diz: filho meu, não abandones a doutrina de tua mãe e nem os ensinamentos de teu pai. Então, isso mostra que nós, como pai, devemos sim educar, zelar, repreender e reprovar as ações dos nossos filhos. Então, a negligência de Davi. Depois de mandar matar Amon, Absalão fugiu e 3 anos ele ficou exilado em Gersur. Isso está também no 2 Samuel 13, a partir do 38. Depois, Davi mandou trazê-lo para Jerusalém, mas não recebeu. Disse: venha, fica aí, você lá e eu cá. Você fica aí que eu fico aqui. Ele não recebeu. Mandou que ele fosse para a sua casa. Olha só. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 24, narra esse fato. Então, durante 2 anos, mesmo morando em Jerusalém, Absalão não viu a face do pai, não viu a face do rei. Está em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 28. Somente depois de 2 anos, Davi mandou chamar Absalão, mas o encontro foi formal e Davi não lhe falou sobre o assunto, não lhe falou sobre o ocorrido, sobre o assassinato, por que ele matou o irmão, por que aconteceu isso. Ele não falou. Ao invés de corrigi-lo e repreendê-lo, Davi preferiu o silêncio e a omissão. 2 Samuel, capítulo 14, verso de número 33. Isso mostra o grande problema, a grande negligência, embora seja homem de Deus, embora tenha unificado o reino, embora tenha feito muitas maravilhas, tenha sido segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas tratou a família com negligência. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco de número 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o nosso último bloco de número 3, que tem como título O Problema Moral na Família de Davi. As consequências sobre o domínio próprio, o texto vai mostrar. O incesto, como já foi falado, e a vigilância e a proximidade de exemplo. Então podemos ver que, na lição, que os pecados de Davi tiveram diversas consequências graves em toda a sua família, E pecado, ele causa isso, infelizmente. Além da morte de seu filho concebido no adultério, e da violência da morte de seus filhos, que aconteceu. Então isso mostra um drama grande na família. Houve também conflitos familiares de desonra, a desonra de Amon com Tamar. Isso era uma desonra naquela época e ainda é hoje. Então, Davi sofreu, podemos dizer, muito emocionalmente e espiritualmente, porque nós devemos ser vistos tanto na parte emocional, na sociedade, como na parte espiritual. É tanto que no Salmo 51, ele expressa onde ele clama por misericórdia. Então, muitos salmos de Davi, ele mostra justamente isso, a purificação dos seus pecados, os erros que ele cometeu. Então, essas consequências, ele mostra que a importância de buscar a santidade e a obediência de Deus em nossas vidas e nossas famílias, a fim de evitar o quê? Consequências negativas como pecado, como conflito, que aconteça algo trágico. Então, consequências dos pecados de Davi. Por exemplo, as consequências dos pecados de Davi: perdão, de bênção, da paz. Então, qual é a base bíblica? Então, assim, para as consequências, eu tenho que fazer o quê? Pedir perdão,
pedir paz e pedir bênção. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 10 ao 12. Agora, pois, a espada nunca se apartará da tua casa. Portanto, me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então, as consequências foi a perda de bênção e de paz. Por quê? Porque justamente o seu filho não nasceria. Porque sabemos a história que aconteceu com Davi e Urias, né, e sua esposa. Então, mais perdas e consequências. A morte do filho concebido no adultério, segundo Samuel, capítulo 12, verso 14. Portanto, deste lugar ao inimigo do Senhor, com que desprezaste a palavra do Senhor, também seu filho, que te nasceu, certamente morrerá. Olha só a consequência. Violência e morte. Capítulo 2 Samuel, capítulo 13, diz as consequências. Violência e morte na família, por conta dos pecados. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 28 e 29. Agora, pois, morra Amon, filho teu, pois que é ele que está morto, e Absalão fugiu. Agora, segundo Samuel, capítulo 18, versículos 14 e 15. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo. E tomando 3 dardos na sua mão, cravou no coração de Absalão. Olha só, Absalão, nesse episódio, além de matar seu irmão, quis usurpar o trono de seu pai, junto com seu outro irmão. Então isso mostra tudo isso que aconteceu na família de Davi. Mas consequências do pecado de Davi: desonra e conflitos familiares. Segundo Samuel 13, 20. E disse ela: leva o pão que tenho contigo. Então Absalão enviou os espias para fazer tribos de Israel. Quando ouviste o som da trombeta, dareis a Absalão o rei em Hebron. Então tudo isso foi uma desonra para o pai, que o filho queria justamente tomar o lugar do pai. E sofrimento emocional e espiritual. Salmos capítulo 51, versículos do 1 ao 4. Olha o que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante aos seus olhos. Olha só, Davi clamando por misericórdia. Mas com tudo isso, irmãos, tudo isso, reconhecer nossos pecados é fundamental. E isso Davi ele reconheceu. Porque a história de Davi também nos mostra que, mesmo ele sendo um grande líder, ele cometeu graves pecados. No entanto, ele não tentou esconder ou minimizar seu erro ou seus erros de maneira alguma, mas confessou sua culpa e pediu perdão a Deus, como nós vemos no Salmo 51. Devemos seguir seu exemplo e estar dispostos a reconhecer e confessar nossos próprios erros e buscar perdão a Deus às pessoas que magoamos e orarmos por nossas famílias. Então, meus queridos irmãos, não saia daí e nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pelos canais 8 e 38 da TCM, pela nossa rádio Libertadora 96.3 e tire suas dúvidas, coloque nos comentários no nosso canal do YouTube, que se possível iremos responder as suas perguntas. Então, obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.